Queridos, ao longo desse mês de novembro, mês da gratidão, nós conversamos sobre esse tema, a liberdade da gratidão. O quanto que sermos gratos nos livra de tantas coisas. Nós vimos sobre as marcas das lutas que nós enfrentamos, nós falamos sobre o descontentamento e nós temos aprendido sobre isso. Quanto mais entendemos a gratidão, mais livres nós somos na nossa vida. E hoje, com todo carinho, eu quero que você esteja atento a essa última palavra. Porque eu creio que é uma das principais razões que nós estamos escravizados e não conseguimos praticar a liberdade que a gratidão que nos oferece. Nós entendemos que a palavra do Senhor nos diz que quando nós repreendemos o sábio, nós ganhamos um amigo. Quando a palavra é dita, nós temos que ouvi-la e entender que veio de Deus. Então, antes do seu coraçãozinho pecador achar que é direta pastoral, lembre-se que nós estamos pregando a Bíblia. E se nós estamos pregando a Bíblia, não é uma indireta pastoral, é uma direta de Deus no meio da junta nossa, para que Ele venha realmente mudar o nosso coração, mudar para que nós possamos viver essa liberdade que a gratidão oferece a cada um de nós. Então que nós possamos, como a palavra diz, como sábios, possamos ouvir essa palavra. E essa palavra gerar mudança no nosso dia a dia, nas nossas relações, na maneira que nós nos comunicamos com a sociedade, para que a liberdade da gratidão esteja presente na vida de cada um de nós. Uma frase que nós repetimos ao longo de toda a série: liberdade é algo complexo, pois por vezes acreditamos que estamos a conquistando, mas na verdade estamos apenas trocando os senhores de nossa vida. Então muitas vezes nós acreditamos que agora nós estamos buscando essa liberdade, mas quando nós menos percebemos, menos esperamos, simplesmente nós permitimos que outros senhores passem a dominar sobre a nossa vida. E uma das áreas mais delicadas, os nossos sentimentos e emoções, são áreas mais delicadas quando trata-se de senhorio, pois seu governo estende-se por todas as áreas da vida. Quando as nossas emoções, os nossos sentimentos são dominados por esses senhores que nós permitimos que venham governar sobre eles, não apenas uma área da nossa vida, mas todas as áreas da nossa vida são afetadas quando os sentimentos e emoções são dominadas por outros senhores. Então, quando essas áreas da nossa vida encontram-se achando que estamos encontrando liberdade, mas permitimos dominadores sobre elas, nós vamos perceber o quanto que estende para relações com pessoas, relações com Deus, com a nossa vida profissional. Todas as áreas da nossa vida são afetadas quando os nossos sentimentos e emoções são dominadas por tais senhores. E uma das principais formas de domínio é a arte de nos fazer interpretar a realidade ao nosso redor a partir de uma distorção dos sentimentos alheios. Deixa eu trocar por miúdo essa frase. Qual que é uma principal artimanha dos senhores sobre as nossas emoções e sentimentos? É nos fazer interpretar a realidade, ou seja, entender o mundo ou interagir com o mundo, ou ver o que está acontecendo ao nosso redor, através não dos nossos sentimentos, mas de distorção dos sentimentos alheios. O que significa isso? Porque nós, muitas vezes, permitindo que senhores dominem sobre os nossos sentimentos e emoções, nós passamos a interpretar tudo o que acontece ao nosso redor, não a partir dos nossos sentimentos dominados, mas por uma distorção do sentimento alheio. Ou seja, nós avaliamos, nós julgamos, nós distorcemos o sentimento da outra pessoa, e a partir daquilo que nós entendemos que ela pode estar pensando, nós interpretamos o mundo ao nosso redor. Então nós permitimos uma interpretação distorcida do sentimento alheio, e aquilo que nós entendemos a partir do outro, nós permitimos interpretar toda a nossa vida. Deixa eu só mostrar as marcas visíveis dessa dominação. Interpretação tendenciosa do sentimento alheio sem a possibilidade de defesa. Nós, então, interpretamos de maneira distorcida o sentimento do outro, passamos a interpretar todos os acontecimentos a partir disso, e o que acontece? Uma interpretação tendenciosa do sentimento alheio, sem dar a outra pessoa a possibilidade de se defender.
Então nós achamos que a outra pessoa agiu de maldade, que a outra pessoa simplesmente não nos faz tão amigos dela, a pessoa falou uma palavra que nós interpretamos de maneira distorcida e não damos o direito da pessoa de defender ou de colocar as razões pelas quais assim falou ou assim agiu. Argumentações repletas de ironias e vitimismo. Nós então interpretamos a partir da distorção do sentimento alheio, e como nós fazemos isso? Argumentando através de ironias. A nossa fala é cheia de ironias e de vitimismo. O tempo todo nós ironizamos o que está acontecendo e nós nos tornamos vítimas da circunstância. Maldade nas ações e palavras, afirmando ser apenas de personalidade forte. Nós então nos escondemos atrás de uma personalidade forte e nós então agimos com maldade nas nossas ações e nas nossas palavras. Então nós começamos a agredir pessoas, a provocar pessoas, a ferir pessoas com atitudes e palavras, simplesmente porque nós dizemos: a minha personalidade é forte, o meu jeito de ser é forte demais. Isolamento intencional, firmado em sentimento de superioridade. Nós distorcemos o sentimento alheio, interpretamos o mundo a partir disso, e o que nós fazemos? Nos isolamos. Por quê? Porque nós nos sentimos superiores às outras pessoas. E nós acreditamos que as pessoas estão nos abandonando, mas na verdade nós estamos intencionalmente nos isolando por nos acharmos superiores a elas. E a principal delas? A negação do diagnóstico, discordando das afirmações acima. Não é assim, pastor. Não acredito nisso. Não é bem desse jeito. Desculpa, mas não é para mim isso. Diagnóstico discordando das afirmações acima. Queridos, esse domínio acontece por uma personalidade imatura ou maleável. Uma pessoa imatura facilmente ou maleável, facilmente permite-se que outros senhores dominem sobre os seus sentimentos. E por a sua imaturidade, ela então interpreta de maneira errônea o sentimento alheio, por influência de terceiros também dominados. É impressionante o quanto que pessoas dominadas então nos seus sentimentos e têm a mania de distorcer o sentimento alheio, interpretar o mundo a partir disso, como se juntam com facilidade. Como se aproximam uma da outra, como parece um imã que nós juntamos pessoas dessa maneira, e aí nós percebemos o quanto nós temos um grupo fechado, e quanto nós passamos doentes, viver de igual modo, por traumas ou feridas não tratadas. Algum momento alguém nos feriu, algum momento alguém nos magoou, algum momento alguém não foi sincero com a gente, mas não significa que todas as outras pessoas agirão da mesma forma. Não significa que agora se tornou um meio, uma régua de medida para que todos os sentimentos que eu entenda da outra pessoa seja passado por essa experiência. Por escolha consciente de dominação. Aí simplesmente nós permitimos que o nosso coração seja dominado. Nós permitimos então que senhores façam a conduzir a nossa vida. E outras simplesmente por maldade de coração. Apenas por serem pessoas maldosas, e permite que essa maldade seja então cada vez mais expressa em palavras e ações. Este domínio acontece a partir dessas realidades e outras que as têm como raiz, fundamentando ações e palavras. Obviamente nós teríamos outras razões pelas quais nós somos dominados, mas a raiz são essas. Onde começa simplesmente por aí. Porém, uma avaliação sincera de si mesmo mostrará se estamos sob o domínio de senhores que outrora nos prometiam a liberdade. Então, quando nós paramos para ouvir o que nós estamos dizendo, a maneira que nós estamos reagindo, a maneira que nós estamos interpretando o sentimento alheio, sem dar a chance de defesa, e a partir disso, movimentando a nossa vida ou interpretando a nossa vida, nós vamos simplesmente perceber o quanto nós estamos escravizados por aquilo que outrora nós acreditávamos que nós seríamos mais livres se nós colocássemos para fora tudo que nós estamos pensando. E queridos, eu não pensei em outra palavra, como eu falei hoje pela manhã, a palavra mais teológica que eu achei para dar nome a tudo isso que nós estamos conversando. Há várias maneiras de definirmos esse domínio sobre nossos sentimentos e emoções, mas a mais evidente e conhecida são as picuinhas. Confesso que nem Calvino foi capaz de chegar a essa conclusão. Mas, queridos, quando nós pensamos nesse domínio,
E as marcas desse domínio, e a realidade do que nós somos movimentados, interpretando a realidade a partir de uma distorção do sentimento alheio, nós entendemos que o que nós fazemos é apenas levantar picuinhas. A expressão picuinhas passou a fazer parte do nosso cotidiano. Nos acostumamos com ela e, pela familiaridade, subestimamos o seu poder destruidor. Nós percebemos o quanto falamos com naturalidade, com familiaridade, as picuinhas nossas. O quanto nós permitimos que as picuinhas dominem sobre nós. Mas nós não temos noção do poder destruidor que elas têm. Só para entender, lá em Cântico dos Cânticos diz assim: apanhai-me as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Aqui a conversa entre o esposo e a esposa, e o pedido da esposa é: pegue as raposinhas, porque agora os nossos vinhedos já estão com flores, a colheita está chegando, e essas raposinhas têm o poder de destruir. Pequenos animaizinhos que têm poder de destruir um vinhedo completo. Então, exatamente essa realidade que ele está trabalhando, uma questão de relacionamentos. A questão entre o marido e a esposa. Aquilo que talvez pareça tão pequenininho do dia a dia, mas vai corroendo a relação de tal maneira que chega um ponto que ele é simplesmente destruído por consequência das pequenas coisas. Permitimos que as picuinhas se tornem senhoras em todas as nossas conversas, sobre os nossos sentimentos e que definam nossas escolhas e ações. Nós percebemos o quanto que essas picuinhas passam a governar os nossos sentimentos, a tal ponto que as minhas palavras, as minhas ações, as minhas escolhas, tudo o que eu faço na vida, são governados exatamente por aquilo que eu passei a permitir ser Senhor da minha vida. Ou seja, toda a minha vida é seguida pela picuinha. E é interessante que o apóstolo Paulo fala em Efésios: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós. Essas coisas gravemente aqui que está dizendo, a impureza, a cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Tem um meme que está circulando nas redes sociais, que o apóstolo Paulo ditando para escrever, e aí então ele começa a falar uma palavra mais dura, e que o escriba olha e fala assim: o pessoal não vai aceitar isso, Paulo. Aí Paulo dá uma enfeitada e escreve de forma diferente. Talvez seja essa a realidade aqui. Santos, nem picuinha se nomeie entre vós, nem conversas torpes, nem palavras ãs ou chocarrices. Mas me impressiona a maneira que o apóstolo Paulo fala que nós podemos nos livrar da impudicícia, da impureza, da cobiça e da conversação torpe. Ele diz: antes, pelo contrário, ações de graças. Ou seja, Paulo aponta o caminho para a liberdade. Apenas a gratidão nos fará livres. Apenas quando nós entendemos a importância da gratidão e cultivarmos a gratidão, nós não permitiremos que as picuinhas dominem sobre o nosso coração, que as picuinhas dominem sobre os nossos sentimentos, palavras e ações, porque a gratidão vai nos libertar de tudo isso. E por isso, queridos, a última mensagem dessa série: livres de nossas perturbadoras picuinhas. Carta de Tito, capítulo 3, o verso 1 a 11. Tito 3, 1 a 11, diz assim: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes e sejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém,
se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Queridos, Tito, um jovem pastor, muito ligado ao apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo diz: a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus. Tito, apresentado pelo apóstolo Paulo como alguém temente a Deus, alguém disposto ao serviço e alguém disposto a tarefas difíceis. Só para entender, Tito foi responsável por levar as cartas à igreja de Corinto. Só para entender, a igreja de Corinto foi a igreja mais difícil do apóstolo Paulo pastorear, a igreja que mais confrontava o apóstolo Paulo. E aí, nesse contexto, então, Tito é responsável por levar essas cartas, e Tito agora é colocado na cidade de Creta. Por esta causa, te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. O papel de Tito em Creta era colocar as coisas em ordem. E ao longo da carta nós vamos perceber o que estava em desordem naquelas igrejas. Qual era a razão do apóstolo Paulo dizer: você precisa colocar ordem na casa. E uma segunda razão é: coloque presbíteros, levante homens idôneos, homens sábios e tementes a Deus, para liderar, para pastorear essa igreja. E ele diz: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. É interessante o quanto que ao longo da carta de Tito, ele vai usar a expressão fala, conversa, discussão, expressões, ou seja, aquilo que está ligado à nossa conversa, aquilo que está ligado ao que nós falamos. E aí então ele vai dizer a Tito que ele deveria falar de acordo com a sã doutrina. Ou seja, todo o conteúdo da conversa, da exposição, do discurso de Tito, deveria expressar o que a Escritura estava dizendo. Então o apóstolo Paulo tem essa preocupação. A missão de Tito era pastorear a igreja, dar a eles uma direção em tudo o que faziam, como se comportavam e, em especial, o que falavam e ouviam. Os sentimentos e as motivações equivocadas eram a preocupação do apóstolo Paulo. Olha o que ele diz no capítulo 2, versos 7 e 8. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Paulo vai trabalhar obras e palavras o tempo todo. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma a que dizer a nosso respeito. É interessante que o apóstolo Paulo coloca na mesma linha: ensino mostra integridade e reverência. No mesmo contexto de integridade e reverência, ele diz: linguagem sadia e irrepreensível. Então nós percebemos a preocupação do apóstolo Paulo sobre aquilo que a igreja deveria fazer, mas também o que deveriam falar. Só para entender a preocupação ao longo dessa carta, o conteúdo do que se dizia poderia, primeiro, desviar muitos da fé. Segundo, provocar divisão entre irmãos na igreja. Evitar a prática das boas obras, dar mau testemunho aos de fora, gerar insubmissão não sábia aos governadores, infiltrar usos e costumes firmados em heresias.
São razões pelas quais o apóstolo Paulo escreve essa carta a Tito, o orientando como deveria pastorear a igreja, com quanto ele deveria se preocupar com obras e palavras, porque se tais palavras não fossem ditas de maneira sábia, simplesmente as consequências iriam refletir na vida da igreja. Eis a razão da formação de líderes fortes e sábios. O apóstolo Paulo, preocupado da maneira que a igreja era conduzida, o que ele diz? Levante presbíteros nas igrejas. Coloque homens para que possam cuidar desse rebanho. A devida orientação para todas as idades. A gente vai ver no capítulo 2 ele falando como ele deveria falar com os idosos, com as moças, com as solteiras, com as viúvas, com as mais velhas. O tempo todo o apóstolo Paulo dizendo como que ele deveria conversar com as pessoas da igreja e como essas pessoas deveriam aprender, como deveriam agir. Então o tempo todo a preocupação é oriente a todas as pessoas e a necessidade de referência saudável de Tito. Tito deveria se tornar padrão para aquela igreja. A maneira dele falar e ele agir deveria ser a maneira que a igreja iria olhar para ele e copiar o seu modelo. Mas é interessante que Paulo fala de um fundamento pelo qual nós precisamos estar conscientes dessa transformação em Cristo. Ele diz assim: outrora éramos nécios, desobedientes e desgarrados e escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Então Paulo vai dizer: Tito, comunica à igreja que em outro tempo eles tinham essa natureza. Era essa a realidade que eles tinham sem Jesus. Eles viviam uma inveja um do outro. Eles viviam odiando um ao outro. O tempo todo eles tinham a malícia, ou seja, a maldade, quando falavam um do outro. Eles agiam porque eles eram escravos de toda paixão, de toda sorte de impureza. É essa a realidade que está dizendo. Um povo que é escravo, os sentimentos escravizados, eles vão agir de maneira errada. Mas ele diz: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Paulo está dizendo assim a Tito: Tito, fala para eles que em outro tempo eles eram escravos, os seus sentimentos eram dominados, toda a maldade dominava o coração de cada um deles. Porém agora, Cristo Jesus os libertou. Porém agora eles se tornaram livres em Cristo Jesus. Quando manifestou a benignidade de Deus, o amor de Deus, eles simplesmente deixaram de ter essa maldade, serem escravizados dessa maldade, e agora eles podem ser livres. O que nós aprendemos com isso, queridos, é que nós também, outrora, tínhamos a mesma maldade, éramos escravos, porém agora em Cristo Jesus, nós somos livres. A consciente transformação recebida e a gratidão por essa transformação nos livra de tudo que pode gerar picuinhas e nos escravizar novamente. Quando nós entendemos quem nós éramos, o que nós somos em Cristo, essa transformação, essa liberdade, simplesmente gera gratidão no nosso coração. E essa gratidão evita a prática de picuinhas na nossa vida o tempo todo. E queridos, 3 lições não tão simples esse texto para nós. Primeira delas, livre de nossas perturbadoras picuinhas, evitando o que provoca o desconforto em sociedade. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes e sejam prontos para toda obra. Paulo trata de um assunto polêmico em seu tempo, pois a fama dos cretenses não era boa. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre eles. Foi mesmo dentre eles seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. É essa a realidade da cidade de Creta, é essa a realidade dos cretenses, dessa maneira eles eram conhecidos. Então o apóstolo Paulo escreve para a igreja dizendo assim: eu sei como os cretenses são vistos, eu sei como vocês são governados, eu sei como são os políticos de Creta, eu tenho noção do que vocês vivem com os políticos que vocês estão ao redor de vocês, eu sei exatamente tudo o que vocês estão passando, do tempo que vocês estão vivendo. Da mesma forma, talvez até de forma mais abrangente, é uma das áreas que mais mexe com os nossos sentimentos. É impressionante o quanto a política tem governado o nosso coração,
e tem permitido dominar os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas escolhas, a tal ponto de vermos firmados apenas escravizados pelas picuinhas o tempo todo causadas pela política. Lembrando que o apóstolo Paulo está falando de uma realidade de Creta, sobre os políticos de Creta, sobre os corruptos de Creta, a mesma realidade que vivemos hoje. E o apóstolo Paulo está dizendo assim: não vos escravizem com isso, não tornem escravos dessa realidade. Então, simplesmente nós percebemos o quanto que isso está dividindo famílias, dividindo igrejas, dividindo pessoas, relacionamentos, simplesmente por quê? Porque nós permitimos que isso domine sobre o nosso coração. Muitos têm permitido se escravizarem por este tema, tornando-se irredutíveis em suas posturas e valores. E aí vem um lado mais complicado para a gente, o versículo 2. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores. Queridos, só para entender que não é minha essa palavra, não é minha, é de Deus, e consequentemente outros a interpretar essa palavra, olha que William Clark diz: o bom cidadão não é altercador, não é agressivo. A palavra grega é amachos, que significa não brigão. Isso não significa que o bom cidadão não defenderá os princípios que crê corretos, mas sim nunca será tão obstinado como para não crer que existem outras propostas corretas além das suas. Permitirá que outros tenham o mesmo direito a sustentar as suas convicções como ele as suas. A realidade é que nós entendemos que o mundo, sim, nós vivemos uma realidade onde cada um pensa de forma diferente. Mas nós, apesar das nossas correções, apesar daquilo que nós cremos, nós não podemos dizer que tudo que tem do outro lado é ruim, é mau, é destruidor. Simplesmente vai prejudicar todas as pessoas. Porque nós entendemos que toda proposta tem o seu lado bom e o seu lado ruim. E ele diz: sujeite aos que governam as autoridades. O que Paulo vai dizer aqui está orientando em todo o governo humano a distorções e corrupções, mas há também bons serviços que devem ser apoiados. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte para nós: sim, os cretenses são mentirosos, são preguiçosos, são corruptos, mas dentro dessa realidade há sinais de bondade também, há sinais de coisas boas acontecendo, e simplesmente vocês como igreja precisam engajar naquilo que é bom que está acontecendo, para que pessoas sejam alcançadas por essa bondade. Mas todo o tempo que vocês se envolverem apenas com aquilo que está errado, denegrindo apenas aquilo que está acontecendo, simplesmente evita que pessoas possam saber que coisas boas estão acontecendo o tempo todo. Como aos romanos, aqui ele lembra que a autoridade é imposta por Deus e devemos estar sujeitos a ela. Toda autoridade é constituída por Deus. E toda autoridade constituída por Deus deve ser, então, como autoridade sobre a nossa vida. A nossa sujeição a elas. E aí, então, eu queria trazer todo o comentário de John MacArthur, que é um pastor americano, falecido há pouco tempo, que era influente na cultura americana, na política americana, e ele faz um comentário sobre esse texto. Mas eu quero trazer apenas um trecho. Devemos repudiar nossas lealdades confusas e preocupações para o mundo passar e deixar de lado os nossos esforços equivocados de mudar a cultura externamente. O que está dizendo? Que a igreja, ela simplesmente olha para a cultura ao seu redor, ela quer mudar a cultura externamente. Ela quer que a cultura agora seja cristianizada. E querido, desculpa falar para vocês, ela não vai ser. Porque o mundo jaz no maligno. Nós sabemos que ele governa principados e potestades, age como dominadores desse século. Nós sabemos essa realidade. Então nós não iremos mudar a cultura de forma completa. Porém, para permitir que os nossos pensamentos, planos, tempo, dinheiro e energia para ser gasto tentando fazer o Estado um cristão superficialmente, ou para colocar um verniz de moralidade em todo mundo. Isso é distorcer o Evangelho, interpretar mal a nossa vocação divina, é desperdiçar de nossos Deus os recursos. Não devemos enfraquecer a nossa missão espiritual, obscurecer a nossa prioridade de proclamar o Evangelho da salvação, ou tornar-se confuso sobre a nossa cidadania espiritual, lealdades e obrigações. Estamos a mudar a sociedade, mas proclamando fielmente o Evangelho, o que muda a vida no interior. Nós não iremos mudar uma sociedade como um todo, não vamos mudar a cultura como um todo,
mas nós podemos mudar alguém quando nós pregamos o evangelho para esse alguém. Nós podemos ser uma família diferente quando um pai é convertido, quando uma mãe é convertida, quando um adolescente é alcançado. Assim as coisas irão mudar no nosso país, assim as coisas irão mudar nas famílias, quando nós entendemos a nossa maior missão como igreja, que é pregar o evangelho e não defender A ou B. E nós percebemos o quanto isso domina a nossa vida, o quanto que isso domina os nossos sentimentos, o tempo todo nós apenas lutamos por isso, mas não temos ousadia tão grande para pregar o evangelho e falar que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Queridos, a exortação é para que não venham, como igreja, perder a sua real vocação, a de anunciar a única mensagem que transformará o homem de dentro para fora. Aí John MacArthur comentando diz: nunca deve se engajar em difamação e difamação dos pecadores perdidos que compõem nossa cultura corrupta. Quando os cristãos tornarem-se mais políticos, os pecadores se tornarão inimigos em vez de um campo missionário. Quanto mais agirmos como políticos e não como cristãos, mais inimigos nós iremos ter. E mais inimigos a igreja tendo, menos campo missionário nós iremos ter. Muitas pessoas não querem ouvir a nossa pregação, porque simplesmente o tempo todo estão ouvindo apenas as palavras e ações que não concordam com aquilo que nós cremos. E simplesmente aonde deveria ser um campo missionário, nós apenas criamos uma grande barreira, e a igreja tem perdido cada vez mais o seu espaço e a sua oportunidade de compartilhar o evangelho. E ele diz: mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens, não se deixe dominar pelas picuinhas, aproveite a oportunidade de compartilhar a sua fé, crendo que ele faz a obra. Quanto mais eu anuncio o evangelho, quanto mais eu compartilho a palavra de Deus, quanto mais eu entendo a importância e o fundamento do que Deus está me ensinando pela palavra e o quanto Ele alcança e converte corações, é esse o meu foco, é esse a minha conversa, é esse o meu diálogo, é esse o objetivo da minha vida como crente, como aquele que conhece a Jesus. E mais pessoas irão se abrir ao evangelho e elas irão mudar de dentro para fora, os seus valores serão transformados. Queridos, primeiro, evitando o que provoca desconforto em sociedade. Mas o segundo, livre das perturbadoras picuinhas, evitando o que provoca o desconforto nas relações. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Ele vai dizer no versículo 8: fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faça afirmação, confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. E essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Queridos, como eu falei no início, Paulo concilia palavras e ações como meios de expressar a nossa fidelidade ao que cremos. É a expressão exata do nosso discipulado. Quando eu falo e faço, vai mostrar o quanto eu creio em Cristo e o quanto Ele é o Senhor da minha vida. E aí simplesmente através do domínio que as picuinhas têm sobre o meu coração, eu falo sobre elas o tempo todo. E as pessoas sabem o que domina o meu coração, o que domina os meus sentimentos. E aí quando então a pessoa olhar para mim e ver que simplesmente é a palavra de Deus que eu creio, é ela que eu anuncio, e as minhas obras estão conciliando com aquilo que eu prego, queridos, aí sim a gente vai perceber que nós somos discípulos. Ele fala: as obras sejam boas e as palavras sejam úteis, porque não têm utilidade e são fúteis. É o tempo todo palavras simplesmente lançadas ao vento, sem utilidade alguma. O apóstolo Paulo vai dizer: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E aí, obviamente, no contexto do apóstolo Paulo, era apenas a fala ou a escrita. Hoje nós temos as redes sociais. Hoje nós temos um alcance muito maior. Ou seja, então não digite coisas que não sejam para edificação e que não seja conforme a necessidade. E se não vai transmitir graça, não adianta. Se o único sentimento é exatamente o domínio da picuinha sobre o nosso coração, não faça aquilo. Deleta, exclui, simplesmente muda aí aquilo que, como que é o que o Mateus me ajuda aí, que traz mais visualizações para a gente?
o algoritmo. Então, quanto mais a gente vê, aí não sei, o mundo está assim perdido, olha, é só isso. Porque a gente só vê isso. E aí simplesmente é só isso que aparece. Ou seja, cuidado com aquilo que a gente está colocando. Relações são conturbadas por causa de ações que não condizem com as palavras, e palavras tornam-se irrelevantes por causa das obras que não são boas. Queridos, sabe por que ninguém me escuta o Evangelho? Porque eu mando para ninguém, eu mando um vídeo sobre Jesus e ninguém vê. Puxa um pouquinho a conversa e veja os outros vídeos que você já mandou. Por que ninguém olha no meu histórico e curte quando eu falo de Jesus? Vai os anteriores e perceba quanto que você já colocou. E as obras não vão abrir oportunidade para ouvir suas palavras. Porque uma velha frase diz que aquilo que você faz grita tão alto que eu não consigo ouvir aquilo que você diz. Queridos, o fundamento dessas conversas fúteis não é Deus. Mesmo que envolva a teologia, é sim o coração endurecido. Porque meus preceitos de Deus, o que eu creio está mais de acordo com A ou B. Tudo bem. Mas a partir do momento que nós falamos que é por Deus que nós estamos lutando, avalie se é por Deus mesmo. Avalie se é pela Escritura que nós estamos lutando. Avalie se é por aquilo que Deus quer que a gente estava falando. Ou simplesmente pela dureza do nosso coração. Se é simplesmente pela maldade dos domínios, das picuinhas sobre o nosso coração. E aí as marcas do desconforto. Família sem proximidade, justificando-se em coisas banais. Eu não vou lá porque eu vou ter outra coisa para fazer. Eu não vou mais na casa do João porque... E aí nós começamos por coisas banais, simplesmente porque nós sabemos o que gerou o distanciamento. Igrejas sem comunhão, angelicalmente divididas. É impressionante como picuinhas na igreja afastam pessoas. Mas quando as pessoas estão afastadas, sabe qual que é o argumento que usa? O anjo não bateu. E às vezes, como pastor, eu escuto picuinhas de lá, de cá, e eu fico tentando ligar. Peraí, qual que é o momento que essa pessoa sentou com essa pessoa, a tal ponto que gerou uma revolta no coração dela em relação a essa, e eu não consigo ligar. Eu não consigo ligar a um ministério, a um encontro, a um passo, a um sentar perto do banco, a uma convivência, uma programação, não vejo. Mas simplesmente uma desculpa angelicalmente dividida. Nosso anjo não bateu, pastor, não, que ele é picuinha. O nosso coração maldoso, o nosso coração dominado, o nosso coração que simplesmente conduz os nossos sentimentos. E lembra no começo, vocês ouviram várias vezes a mesma frase. Nós interpretamos o mundo ao nosso redor a partir da distorção que nós fazemos do sentimento alheio e simplesmente achamos que essa pessoa está fazendo maldade com a gente. Quantas vezes nós falamos assim, tal pessoa não me convidou para o aniversário porque não gosta de mim. Tal pessoa não me convidou para o casamento, por que não me convidou para o casamento porque não gosta de mim? Tal pessoa não me chamou para tal coisa porque simplesmente não gosta de mim. Nós simplesmente interpretamos o sentimento alheio, permitimos dominar sobre o nosso coração e não damos à pessoa uma chance de defesa. Querido, simplesmente porque nós permitimos isso. Amizades rompidas, reciprocamente compreensíveis. Não, nós simplesmente nos afastamos, simplesmente nós entendemos que eu estou numa outra vibe, um outro momento da vida, não. Nos afastamos exatamente por causa das picuinhas. Colegas de trabalho esgotados, superficialmente queridos. Criamos um ambiente de trabalho sofrido demais. Sinceridade, eu não consigo entender, queridos, como pessoas trabalham no mesmo ambiente e provocam o tempo todo. Já percebeu que a gente tem, parece, duas vidas? Tinha Second Life, acho que era um que tinha no começo, que lançaram, que você tinha uma vida virtual. Você tinha uma vida nas redes sociais, uma vida no particular. E parece que a gente cria isso. Nós acreditamos que aquilo que eu posso não é o que eu sou no meu dia a dia. E simplesmente não expresso os meus valores. E aí a gente convive no mesmo lugar e a gente não tem prazer de trabalhar. A maior parte da nossa vida é trabalhando. E nós simplesmente temos colegas de trabalho esgotados. Simplesmente por causa das nossas picuinhas. As picuinhas têm sido as ervas daninhas de nossas relações. É preciso conciliar palavras e atitudes cristãs em nossas relações, sendo gratos por termos pessoas na nossa vida. Grato por termos pessoas na nossa vida. E essa liberdade vai afastar qualquer possibilidade de picuinha nas nossas relações. Queridos, quantos amigos nós perdemos, quantas pessoas nos distanciamos, quantos membros saem da igreja simplesmente por causa de picuinha. Então nós precisamos estar atentos a essa relação. Mas graças a Deus o apóstolo Paulo vai nos ensinar nessa terceira lição, evitando que outrora eram nossos senhores. Ele diz, pois nós também outrora éramos nécios,
desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Versículo 4 ele diz: quando porém se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador e o seu amor para com todos. Olha o que Francis comenta sobre isso. O que deve inspirar tal conduta é a dupla lembrança. Primeiro, do que nós éramos por natureza, odiosos como qualquer outro. E segundo, de que Deus nos tratou bondosamente quando nos salvou, sem que o merecêssemos. Aí está, pois, mais uma vez declarado, o evangelho da graça salvadora. Então, antes de nós pensarmos em outras pessoas, lembrar de quem nós éramos, sem Cristo Jesus. A gente odiava, era a natureza nossa. Nós tínhamos a picuinha dominando porque era a nossa natureza. Mas quando se revelou a graça de Deus, nós deixamos de ser escravos. Hoje nós somos livres. E ele diz: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Queridos, nós somos crentes, e nem por isso nós somos melhores. Nós simplesmente fomos alvos de uma graça. A nossa salvação não dependeu de nada de nós. A escolha, a eleição, o sacrifício, a aplicação, toda veio de Deus. E simplesmente por esta razão, nós não somos merecedores. Nós não temos algo bom em nós para poder falar o picuinha do outro. Se formos pensar sobre o que os outros são, é preciso, primeiro, lembrar quem nós éramos sem Cristo. Segundo, agora eu passei. O que tem nos tornado em Cristo? Primeiro, quem nós éramos? Éramos escravos disso. Mas o que nós temos nos tornado em Cristo Jesus? Aqui é uma avaliação contínua. Nós sabemos que não somos escravos mais, mas nessa avaliação contínua, o que tem mudado na minha vida? O que tem sido diferente nos meus dias? O quanto eu tenho amadurecido nas minhas relações? O quanto eu tenho mostrado o meu cristianismo, a minha relação? O estar no lugar secreto com Deus? O quanto isso tem sido visível ao longo da minha vida? E aí simplesmente olhar se nós estamos vivendo os mesmos problemas ao longo dos anos. E ele diz: éramos. O ato de não mais viver uma escravidão que outrora dominava nossos sentimentos, ações e vontades. Nós éramos escravos, nós já não somos mais. É interessante, quando nós falamos da natureza de Pedro, a gente fala exatamente que Pedro, turrão, grosso, mal educado, o tempo todo cortando as pessoas, o tempo todo severo nas suas atitudes. Esse era Pedro. Eu sou igual a Pedro, pastor. Vai ler as cartas de Pedro. Vai ler quando Jesus falou para ele que depois da ressurreição ele iria pastorear o rebanho. Leia as cartas de Pedro. E aí você vai ver a transformação no coração de Pedro. Então usar o velho Pedro é simplesmente dizer: eu era um velho homem e permito que a escravidão continue no meu coração. Mas o novo Pedro é diferente. Viver uma escravidão nas picuinhas não é somente revelar a maldade do nosso coração, mas é também questionar o poder libertador de Cristo. Se eu simplesmente continuar vivendo a escravidão das picuinhas, não estou apenas dizendo que o meu coração é mau, mas eu estou dizendo assim: o poder de Cristo não é tão poderoso assim. A transformação não é tão real assim. Viver com Cristo não é algo que transforma a minha vida. Queridos, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Sabe, uma das principais ferramentas para não nos tornarmos escravos das picuinhas é olhar a eternidade. É olhar o que nós somos e o que nós seremos. É saber que todo governo humano é passageiro, toda luta, problema é passageiro, que a nossa vida aqui é passageira demais. É simplesmente, eu lembro do Jorge testemunhando aqui na quinta-feira sobre o aniversário dele. Ele achava que seria velho com 40, fez 40, mas eu não sou velho. Achava que era 50, eu não sou velho. 60, eu não sou velho. 70, eu não sou velho ainda. E a pergunta é: quando eu serei velho? E é interessante que olhar para frente parece assim: 70 anos é bastante. Mas pergunta para o Jorge se passou rápido 70 anos. A nossa vida é como a neblina. É como a folha que seca e cai e murcha. Nossa vida é rápida demais, mas qual que é o nosso problema? Nós tornamos os dias mais longos por causa das nossas picuinhas. Nós tornamos os dias mais pesados pela dureza do nosso coração.
Nós tornamos as relações mais entristecidas e amarguradas por causa disso. Mas quando eu olho a eternidade, queridos, quando eu olho o que Jesus fez por mim, quando eu olho a herança que está me guardada, quando eu sei o que Cristo realizou na minha vida, quem eu era e quem eu sou, queridos, nada vai me abalar. Nada vai tirar a paz do meu coração, nada vai tirar o meu sono, nada vai tirar. E quando eu olho para o mundo, eu falo, pastor, mas o senhor não pode ser cego para o mundo que está aí? Sim, e eu agradeço cada vez que o mundo piorar, porque quando pior estiver o mundo, mais o meu Senhor está chegando, mais o meu Senhor está à porta batendo, mais o meu Senhor está dizendo, vinde amados do meu Pai, porque exatamente o mundo está cumprindo o propósito dele, de pregar a maldade. O erro é a igreja não anunciar o evangelho da salvação. Diante de uma graça tão grande, onde caberia uma vida firmada em escravidão causada por picuinhas? Queridos, a dinâmica da vida cristã é dupla. Ser consciente de que esses conversos ao cristianismo não eram melhores que seus semelhantes pagãos. Nós não somos diferentes de ninguém. A mesma maldade está no coração de todo mundo, nós temos a mesma marca do pecado. Retidão cristã não faz com que a pessoa se orgulhe, ela o faz sumamente agradecido. Eu sou grato pela transformação. Eu sou grato pelos valores que eu aprendo da palavra. Eu sou grato porque Cristo tem abençoado a minha família. Mas se não fosse Cristo, eu era tão mal quanto aquele ímpio, quanto aquele corrupto, quanto aquele que pratica a maldade. Eu seria exatamente como ele ou pior do que ele. Mas pela graça, ele nos transformou. Livres de tais sentimentos destrutivos e herdeiros das promessas, não teremos razão para vivermos de picuinhas. Queridos, entendendo que nós somos livres dos sentimentos e herdeiros da promessa, qual é o lugar? Qual é o tempo? Qual é a estrutura que a gente vai ter para permitir viver em picuinhas o tempo todo? E aí, mais uma vez, eu trago para vocês o que é viver de picuinha. É interpretar o sentimento alheio de maneira distorcida e, a partir disso, interpretar o que o mundo está fazendo ao meu redor. 3 lições: evitando o que provoca o desconforto em sociedade, evitando o que provoca o desconforto nas relações e evitando o que outrora eram nossos senhores. E o apóstolo Paulo leva tão sério isso, que ele termina dizendo: evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesmo está condenada. Evita. Falou a primeira vez, querido, você está vivendo picuinha, você está errado. Isso aqui não é o caminho. Viva isso. Primeira vez. Falou a segunda vez, a pessoa continuou praticando. Evita. Ou seja, não traz para perto de você. Porque isso vai trazer exatamente coisas ruins para o seu coração. Mas lembre-se disso. Tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesmo está condenada. Então que nós possamos viver livres de nossas perturbadoras picuinhas, seja ela de maneira mais ampla na sociedade, seja ela de maneira mais próxima no contexto família, seja ela exatamente entendendo que não permitiremos que vá dominar no nosso coração. Caso contrário, queridos, pregar o evangelho vai ser algo irrelevante. Falar de Jesus vai ser algo infrutífero. Tentar compartilhar nossa fé e testemunha do amor de Deus ou falar da nossa igreja, nós simplesmente iremos causar apenas a inimizade, a divisão e o distanciamento. E o nosso testemunho não trará mais pessoas para conhecer a Cristo Jesus. Que Deus nos ajude e nos ensine que a liberdade é simplesmente o caminho para que nós não venhamos nos tornar escravos dessas perturbadoras picuinhas sobre a nossa vida. Vamos orar pedindo a Deus que nos dê a consciência disso e vamos livres para a honra e glória dEle. Pai, nós temos consciência, Deus, de quanto nós sofremos por consequência disso. Seja por atitudes nossas, palavras nossas, ou porque alguém algum dia interpretou distorcidamente o nosso relacionamento, nossos sentimentos, e a partir disso avaliou o que acontece ao redor dela, e assim nos causou prejuízo, ó Pai. Nós sabemos o quanto que esse tipo de atitude e palavras trazem prejuízo, ó Deus. O quanto o nome do Senhor, ó Pai, acaba sendo julgado, condenado, por atitudes nossas, por palavras nossas. E o quanto, ó Deus, pessoas tapam os ouvidos para a mensagem, para o Evangelho, simplesmente, ó Deus, porque nós perdemos a oportunidade
e simplesmente pelas atitudes que nós cometemos, pelas palavras que nós falamos, e assim, ó Deus, a consequência é que pessoas estão deixando de conhecer a Cristo, e assim mudar os seus valores, mudar a sua cultura, mudar a maneira que olha para o mundo e interage com Ele. Nos ensine, Deus, a cada dia, a vigiar, Deus, as nossas palavras, as nossas ações, aquilo que nós vemos, aquilo que nós compartilhamos, para que sejamos apenas, ó Deus, instrumentos abençoadores, entendendo, ó Pai, que a nossa vida aqui é transitória, é passageira, e o mundo está condenado. Assim como o apóstolo Paulo falou dos cretenses, nós podemos falar do nosso contexto ainda hoje, ó Pai. Mas nessa mesma realidade, o apóstolo Paulo ensinou no passado, a palavra do Senhor continua sendo viva e eficaz, e continua sendo para os nossos dias, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, viver essa liberdade, e sabemos que apenas a gratidão vai nos fazer livres, ó Deus. Nos ensina, Deus, a olhar dessa maneira a vida, e assim, ó Pai, que o nosso coração se quebrante na Tua presença, e possamos viver segundo a Tua vontade, para a Tua honra e Tua glória, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Falei para o Mateus